Mãe e filhos brasileiros estariam desaparecidos em Connecticut e família pede ajuda da comunidade. Tribunal dos Estados Unidos decide que imigrantes detidos não terão direito à audiência extra de fiança. No Arizona, indocumentados não podem mais ser negados ao direito de cursar faculdades públicas. Novo e perigoso desafio online faz jovens postarem vídeos fumando cotonetes. E com o feriado de Thanksgiving à vista, os aeroportos do país batem recorde de movimentação e tem dicas sobre como economizar no jantar deste ano. Boa noite. Olá, boa noite. A gente abre o jornal com uma boa notícia para os indocumentados que pretendem estudar no Arizona. Depois de anos de uma das leis mais rigorosas do país contra os imigrantes, o estado vai facilitar a vida de quem quer fazer faculdade lá. Pois é, a partir de agora, quem não tiver documentos, mas quiser estudar, vai ter direito à mensalidade mais barata financiada pelo governo. O Arizona se juntou com essa medida a outros 19 estados que também fornecem esse benefício aos imigrantes. A medida foi recebida com alegria pelos imigrantes que moram no Arizona, incluindo a comunidade brasileira. Nas eleições de midterm, a população do Arizona votou um referendo popular sobre taxa de matrícula e auxílio financeiro do governo para os estudantes indocumentados. Os eleitores aprovaram a medida. Isso reverteu uma lei que existia desde 2006, que barrava o acesso ao ensino superior para os imigrantes sem papéis legais. Desde essa época, os estudantes estavam pagando 150% a mais do que os outros alunos só para frequentar os colleges e universidades públicas do estado. O Arizona agora se junta a outros 19 estados que permitem taxas de matrícula e auxílio financeiro para dar aos indocumentados faculdades mais baratas e acessíveis. Entre os estados que já fornecem esse benefício estão Califórnia, Flórida, New York, Texas e Washington, os preferidos dos brasileiros. A administração Biden anunciou que vai estender a pausa no pagamento de empréstimos estudantis até junho do ano que vem, enquanto seu plano de perdão permanece bloqueado aqui nos tribunais. O presidente disse que vai seguir estendendo o prazo para ajudar os endividados até que os desafios legais do seu plano sejam resolvidos. Biden disse que a medida do governo vem em resposta a uma decisão do Tribunal Federal de Apelações que, na semana passada, impôs uma liminar nacional sobre o plano de alívio de dívidas. Essa é a 8ª vez que o governo estende essa política de alívio das dívidas desde o começo da pandemia. As contas federais dos empréstimos estudantis estavam programadas para serem retomadas em janeiro. A iniciativa beneficia mais de 40 milhões de pessoas que atualmente têm dívidas ativas com o governo federal. Bom, e um tribunal da Califórnia decidiu contra os direitos dos imigrantes detidos por longos períodos enquanto aguardam o processo de deportação. Ficou decidido que os imigrantes devem permanecer detidos sem direito a pagamento de fiança em caso de prisões mais longas do que o esperado. Hoje, os imigrantes aqui nos Estados Unidos têm direito a uma audiência de fiança quando são detidos. Mas os tribunais do país estão divididos sobre se eles têm direito a audiências adicionais depois de passarem longos meses em detenção. Agora, o Tribunal do 9º Circuito, na Califórnia, decidiu contra esse direito dos imigrantes de contestarem as longas detenções. O Tribunal Regional Federal da Califórnia, chamado 9º Circuito, faz uma decisão contra os direitos dos imigrantes de pedirem uma fiança quando estão presos pela imigração por um período prolongado. O caso em específico é de um imigrante de El Salvador que ficou preso pelo ICE por mais de 14 meses. Neste caso específico, os juízes disseram que Haroldo Rodrigues Dias, o cidadão de El Salvador, com ligações com gangues e extensa ficha criminal, não deveria ter direito a uma audiência de fiança enquanto aguarda em julgamento. Ele foi detido por funcionários da imigração no final de 2018, depois de ser condenado por violência doméstica, e passou cerca de 9 meses na prisão. Inicialmente, teve fiança negada, o que depois conseguiu em 2020. Nesse painel de 3 juízes que fizeram a decisão, 2 que votaram contra são os 2 juízes que foram contratados pelo ex-presidente Trump. E essa decisão vai justamente contra a decisão de outros tribunais regionais,
que é o caso do primeiro e segundo circuito, que são os tribunais de Massachusetts, de toda a Nova Inglaterra, e de Nova York, que decidiram a favor desse direito de fiança quando o imigrante fica preso por mais que 10 ou 15 meses, respectivamente. Outros tribunais regionais, ainda não tiveram nenhuma decisão, ainda não se posicionaram nem a favor nem contra esse direito dos imigrantes de pedirem uma fiança em caso de prisão prolongada por parte da imigração. Para os juízes da Califórnia, o interesse do governo em aplicar as leis de imigração dos Estados Unidos e garantir que Rodrigues comparecesse às audiências de deportação superava qualquer potencial privação de sua liberdade pessoal. E olha, agora a gente fala de Dia de Ação de Graças, que acontece amanhã. Especialistas alertam que o jantar de Thanksgiving este ano vai custar 20% mais caro em relação ao ano passado. O motivo, é claro, é a inflação, que puxou todos os preços para o alto. Por isso, é importante pesquisar os valores desde já para economizar. A Eloá Orazen traz umas boas dicas para a gente. Peru recheado, purê de batata e molho gravy. Para muita gente, pensar no típico jantar de ação de graças é motivo de salivar. Este ano, porém, esse mesmo exercício pode ser motivo de lágrimas, pelo menos para os anfitriões. É que, de acordo com o levantamento do American Farm Bureau, a clássica refeição de ação de graças para 10 pessoas está custando pouco mais de $64, um aumento considerável em relação ao ano passado, quando o preço médio do jantar era de $53,31. Ainda segundo o estudo, a refeição de Thanksgiving de 2022 é a mais cara desde que a pesquisa começou a ser feita, há 37 anos. Dada a importância simbólica e emocional do feriado, cancelar o jantar de ação de graças não é uma opção para quem vive aqui nos Estados Unidos. Mas isso não significa que precisamos sofrer com os valores indigestos encontrados no supermercado. Lisa Baker é responsável por um site de promoções aqui nos Estados Unidos, ativa há mais de uma década. Ela conta que nunca viu tanta gente pedindo dicas para economizar e que neste feriado a recomendação é se antecipar nas compras, uma vez que os preços tendem a subir na véspera e no dia do feriado. Outra sugestão da especialista é adotar aquele modelo de evento onde cada convidado traz alguma coisa, de modo que não pese no bolso de ninguém. Johnny Demer, que opera uma plataforma de cupons de descontos, explica que uma boa estratégia é apostar em marcas menos conhecidas e, claro, buscar por promoções. Estamos vendo mais ofertas, mais cupons e muitos varejistas tentando atrair pessoas para fazer compras em suas lojas, disse a especialista. Por fim, investir em aplicativos de cashback pode ser útil para recuperar o investimento. Mesmo que o valor devolvido seja pequeno, é preciso lembrar que, em tempos de vacas magras, não se pode ter o olho maior que a barriga e o bolso. Depois do intervalo, a gente fala sobre o suposto desaparecimento de uma família de brasileiros em Connecticut. E a gente mostra também os detalhes aí do novo e perigoso desafio online entre os jovens que está preocupando médicos: fumar cotonetes. Américas no ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejub Shep. Melhore agora sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. Estamos de volta e com uma notícia que anda movimentando as redes sociais. A polícia investiga o desaparecimento de uma brasileira e dos filhos dela em Connecticut. O marido, também brasileiro, diz que os três sumiram supostamente no dia 7 de novembro. Os detalhes com a Giovanna Locatelli. Ainda não existem informações claras sobre o possível paradeiro da esposa e dos filhos de Ivair. Segundo autoridades, ele chegou a mobilizar amigos, conhecidos e a comunidade local para tentar encontrar a família. Josiane Carvalho do Nascimento, esposa dele, e os 2 filhos do casal teriam desaparecido sem deixar pistas de onde pudessem ter ido. Eles estão desaparecidos desde o dia 7 de novembro. Ivair é de Minas Gerais e Josiane é cearense. Os 2 viviam juntos há 8 anos. A polícia investiga se este homem que aparece nessas imagens tem ligação com o desaparecimento da família. Ele foi flagrado pela câmera de segurança da casa no mesmo dia em que Josiane e as crianças sumiram de casa. O caso está sob cuidados do Departamento de Polícia de Waterbury, em Connecticut.
Nos últimos 6 dias foram registrados 7 ataques em massa no país. O mais recente aconteceu ontem, na Virgínia. Um funcionário do Walmart disparou contra os colegas, matando 6 pessoas e ferindo outras 4. E no sul da Flórida, um barco com 180 imigrantes a bordo foi resgatado pela Guarda Costeira. Estes são os nossos destaques do dia. Os imigrantes, homens, mulheres e crianças, foram encontrados em um veleiro em Isla Morada, no sul da Flórida. O barco ficou preso em um banco de areia a 40 quilômetros da costa. A polícia informou que o grupo é haitiano. Todos foram resgatados e passam bem. Em Chesapeake, na Virgínia, o atirador que invadiu a Walmart, matando 6 pessoas e ferindo outras 4, era gerente da rede de mercados. O criminoso se matou logo depois do ataque. A polícia investiga qual a motivação do crime. Este é o segundo massacre em uma semana. Há 3 dias, um homem abriu fogo em uma boate, matando 5 pessoas e ferindo outras 25 no Colorado. E um novo desafio nas redes sociais tem assustado médicos, pais e autoridades em saúde. Adolescentes estão fumando cotonetes. Nos vídeos, os jovens aparecem acendendo as hastes flexíveis de algodão com um isqueiro e tragando, como se fosse um cigarro. Segundo especialistas, isso pode causar problemas no sistema respiratório, como pneumonia e asma, podendo levar a paradas cardiorrespiratórias e até a morte. Os cotonetes possuem 2 componentes básicos, plástico e o algodão, e nenhum dos dois tem substâncias psicoativas, como a nicotina, por exemplo, que é viciante. Médicos alertam que o problema está na fumaça do plástico e do algodão, que pode ser extremamente tóxica. A combustão gera a produção de fungos que são inalados pelo pulmão, causando danos à saúde e que podem ser irreversíveis. Além disso, alguns jovens podem embebedar o algodão em álcool para acender mais fácil, o que pode gerar queimaduras. E o plástico contém substâncias nocivas com potencial cancerígeno. Os especialistas dizem que os jovens estão aderindo a essa moda por influência de criadores de conteúdo nas redes sociais. No próximo bloco tem todas as informações sobre o feriado de Thanksgiving, que está batendo a porta e que vai colocar milhões de pessoas ao mesmo tempo nas estradas e aeroportos. Por isso, a gente separou aí algumas dicas preciosas que podem te ajudar a evitar filas e curtir sua viagem com mais tranquilidade. A Administração de Aviação dos Estados Unidos informou que esta quarta-feira foi um dos dias mais movimentados dos últimos anos nos aeroportos do país, com 2,5 milhões de viajantes. Foram mais de 48 mil voos previstos nesse começo de feriado de Thanksgiving. Com isso, saiu o ranking dos aeroportos que registram o maior número de passageiros. Olha só. Segundo o aplicativo de viagem Hopper, cerca de 70% das pessoas do país vão sair de casa para passar o feriado de Ação de Graças com a família e os amigos. A companhia diz que aproximadamente 3 milhões de pessoas estarão na estrada neste feriado. Já a Administração Federal de Aviação disse que só ontem registrou 2,5 milhões de viajantes nos aeroportos do país, um número alto que ainda não havia sido registrado desde o começo da pandemia de Covid-19. Tanta gente circulando pelos aeroportos é sinônimo de filas e falta de paciência. Mas não tem jeito, essa movimentação toda deve seguir em alta pelo menos até o próximo domingo. E de acordo com um levantamento, o aeroporto mais caótico do país será o Hartsfield-Jackson International de Atlanta, na Geórgia. O segundo com maior número de passageiros será o Dallas-Fort Worth, no Texas. Em seguida, nessa lista estão Denver International, no Colorado, JFK em New York e LAX em Los Angeles. E com essa expectativa de movimentação em aeroportos e estradas do país neste feriado de Thanksgiving, fica a pergunta: você pretende viajar? Se sim, essa reportagem a seguir é para você. Nós separamos algumas dicas importantes para evitar dor de cabeça e só curtir o feriadão. Olha só. A partir desse feriado, as viagens aéreas nos Estados Unidos devem voltar a atingir os níveis pré-pandêmicos pela primeira vez. Segundo a AAA, somente no Thanksgiving, mais de 52 milhões de pessoas devem se deslocar de casa. Travel tips you might not know about. Let's go!
Na internet, o que não falta são vídeos com dicas e truques de viagens. Here's a flight hack I bet you didn't know. A dica mais comum para ter uma viagem tranquila e sem enfrentar muitas filas é não despachar malas e levar consigo apenas uma bagagem de mão. Neste verão, quando as companhias aéreas cancelaram 55 mil voos, passageiros inundaram o governo federal com queixas de perda de malas. Se o seu voo for cancelado ou você perder uma conexão, é muito mais fácil entrar de um avião para o outro e ser ágil se você tiver uma mala não despachada. Aí você não precisa encontrar ela para conseguir um novo voo, diz o especialista. Outra dica é usar um rastreador de bagagem, caso seja necessário despachar uma, o que pode diminuir um pouquinho a sua dor de cabeça em caso de extravio. I think this is one of the best viral tips to happen in years. Funcionários dos principais aeroportos do país também estão preocupados com o volume de passageiros que pode lotar os estacionamentos. Por isso, se o aeroporto que você vai usar oferece reserva de lugar online com antecedência, isso é altamente recomendado. Para os especialistas, é preciso atenção também nas estradas, que estarão mais movimentadas do que os aeroportos. Uma boa dica é evitar os horários de maior congestionamento, como no domingo, entre 4 da tarde e 8 da noite, quando todo mundo estará voltando para casa. A verdadeira chave é estar consciente de sair em um horário razoável, onde você sabe que o tráfego deve ser um pouco melhor. Não vai ser leve, não vai ser ótimo, mas deve ser melhor, diz a chefe da AAA. E para quem vive na região de New York, cresce a expectativa para o tradicional desfile de Thanksgiving da Macy's. Pois é, olha, para quem vive em outras regiões do país também não é muito diferente não, viu? A parada é sempre transmitida ao vivo e faz um tremendo sucesso com seus balões gigantes. O evento completa 96 anos neste 2022 e os designers estão dando seus toques finais para o desfile desta quinta. Assim como em todos os anos, tem inovação e balões aí gigantes surpresas que ainda estão sendo confeccionados, viu? Pois é, o evento deste ano acontece quinta-feira à noite, às 8h45. Bom, e no próximo bloco a gente mostra que no ano passado o número de partos domiciliares aqui nos Estados Unidos atingiu o nível mais alto em 30 anos. E pela primeira vez em seus 67 anos de história, a Disney colocou bonecas de cadeiras de rodas em uma de suas atrações. Américas no ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Prem Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse premshield.com. E olha, o número de nascimentos de bebês em casa aqui nos Estados Unidos atingiu o maior patamar em 30 anos. O novo recorde aconteceu no ano passado e, segundo especialistas, vem no embalo do chamado Baby Boom, provocado pela pandemia. Todo mundo conhece alguém que teve bebê durante a pandemia de Covid-19. E junto com essa leva de novas crianças, cresceu também o número de partos feitos em casa. Só aqui nos Estados Unidos, mais mulheres deram à luz em casa em 2021 do que em qualquer outro ano nas últimas 3 décadas. Foram mais de 50 mil partos domiciliares. Os números são de um relatório dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças e do Centro Nacional de Estatísticas de Saúde. Os dados mostram que em 2021 houve um aumento de 12% nos partos domiciliares em relação ao ano anterior e um crescimento de 22% se comparado com 2019. O aumento dos partos em casa foi registrado em cerca de 30 dos 50 estados norte-americanos. West Virginia ficou em primeiro lugar com o maior número de casos. Mudando de assunto, a Disney vem ampliando seus esforços para aumentar a diversidade e a inclusão nos parques temáticos. Agora eles adicionaram bonecas em cadeiras de rodas aí numa atração em que as crianças passeiam de barco dentro de uma montanha encantada. Olha só.
As bonecas foram colocadas na atração It's a Small World, que fica no Magic Kingdom, em Orlando, na Flórida. Quem fizer o passeio de barco no mundo encantado da Disney World vai notar agora que entre as atrações estão bonecas de cadeira de rodas feitas à mão. A Disney disse que as mudanças foram feitas para ampliar a diversidade e inclusão infantil. As personagens devem aparecer nos parques da Disney nos Estados Unidos e em Paris já nessa temporada de férias. Esta foi a primeira vez em 67 anos de existência que a Disneylândia incluiu personagens de cadeira de rodas. O público aprovou a ideia. Quando a gente pensa na infância, a gente sabe que é uma fase muito importante na vida de qualquer pessoa para a construção da autoestima, do caráter e do saber do indivíduo, né? Por isso é bastante comum que educadoras, educadores e familiares ensinem novos conceitos através das brincadeiras. Afinal, é no brincar e nas interações que as crianças se desenvolvem sua integralidade, constroem seus conhecimentos e estabelecem as associações tão importantes para o resto da vida, né? Então, essa atualização da Disney, né, com 2 bonecas em cadeiras de roda, certamente torna o passeio mais inclusivo e principalmente representativo para as pessoas com deficiência. Inclusão, acessibilidade e diversidade é para hoje, é no agora e para todas as pessoas. Isso aí, por mais iniciativas como essa, né, Ruth? São tão importantes. Concordo. Bom, vamos agora para a nossa previsão do tempo? Hora da meteorologia agora no telão, gente. Olha, Boston, tempo encoberto amanhã, New York também, mínima de 44, Washington, mais friozinho ainda. Orlando, previsão de chuva, Miami também, nessas regiões a máxima não passa de 84. No Texas, chuva em Dallas e temporal previsto em Houston com mínima de 58, Ruth. Vamos dar uma olhada agora em Washington, Seattle. Olha só, tempo encoberto aí, sol entre nuvens, mínima de 46, máxima de 55. São Francisco, sol forte, máxima de 69, mínima de 42. Los Angeles e Las Vegas também aí, máxima em Los Angeles de 81 e em Las Vegas máxima de 62. Essa parte aí tá sol, né, Evelyn? Por tá tudo chovendo. Tudo chovendo, tá dividido o mapa. Tá região dividido leste e região oeste do país. E olha, agora a gente mostra para vocês imagens que viralizaram aí na internet ao revelar como uma comunidade se esforça para proteger caranguejos em meio a sua movimentação aí anual de migração. O flagrante vem da Austrália e está rodando o mundo como um bom exemplo de como os humanos podem viver em harmonia com os animais, seja lá de que tipo. Olha só. Mais de 1 milhão de caranguejos atravessam essa estrada todos os anos. Mas afinal, por quê? Essa verdadeira cruzada registrada em câmeras é parte de uma trajetória desses crustáceos que estão em processo de migração. A peregrinação lenta dos caranguejos vermelhos foi uma das maiores dos últimos anos, porque, segundo os especialistas, a população desse crustáceo mais que dobrou nos últimos 5 anos. Por isso, hoje a estimativa é de que pelo menos 10 milhões desses animais tenham tomado as ruas de uma cidade na Austrália. O fascinante evento migratório é um deleite para os amantes da natureza e recebe atenção especial dos moradores locais, que têm muito cuidado e preparação para proteger a espécie e esse maravilhoso espetáculo anual da vida selvagem. Eles fecham ruas, colocam placas, pedem cuidado e sinalizam ruas e calçadas com a ajuda de agentes municipais. Tudo para garantir a segurança dos bichinhos e fazer com que eles cheguem em segurança no destino final. Muito legal essa imagem, um verdadeiro mar vermelho, não dá às vezes para ver onde é asfalto, onde é calçada, só dá para ver os bichinhos vermelhinhos andando devagarzinho. Curiosa também, né? Bem curiosa essa imagem, porque a gente não costuma ver isso normalmente. E os humanos, como a gente mesmo falou na matéria, né, as pessoas ajudando a essa migração. É bem curioso e bem interessante. Muito legal. Bom, a nossa edição de hoje termina aqui. A gente espera vocês de novo amanhã, no feriado de Thanksgiving, às 7h30 da noite. Você já sabe, a gente chega sempre depois do Cidade Alerta. Você fica agora, então, com mais um episódio da 5ª temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite, gente.